Olá, amigos e amigas online. Chegou a hora dos testes, não é? Chegou a hora de exercitarmos, de entendermos como as bancas, e aí eu coloquei questões da FCC, questões do CESP, da ESAF, de entendermos como as bancas cobram esse assunto. É hora de fixarmos a matéria. Olho vivo na tela. Exercícios de fixação. Primeiro, o conceito orçamentário adotado pelo setor público é: letra A. A insuficiência de arrecadação ocorre quando a receita arrecadada é menor que a despesa empenhada. Receita arrecadada menor que despesa empenhada. Receita arrecadada, para facilitar, é a mesma coisa. Vamos apagar aqui. Opa, voltando. Receita arrecadada é a mesma coisa que receita executada. Insuficiência de arrecadação. A insuficiência, gente, de arrecadação acontece quando comparamos receita com receita. Receita prevista com receita executada. E para que haja uma insuficiência de arrecadação, a receita prevista tem que ser maior que a receita executada, que é arrecadada, não é? Nessa primeira informação aqui, não temos insuficiência de arrecadação. Receita executada menor que despesa empenhada, estou comparando receita com despesa. Então, ou será superávit, ou será déficit, ou será equilíbrio. Como a receita é menor, déficit de execução. Então, a insuficiência de arrecadação acontece quando? Quando a receita prevista é maior que a receita arrecadada. Ou, dá no mesmo, né? Quando a receita arrecadada é menor que a receita prevista. Arrecadei 100, quando na realidade a estimativa foi de 150. Então essa diferença de 50 é o que chamamos de queda na arrecadação ou insuficiência de arrecadação. Então, letra A, fora. Letra A está errada. Letra B. O superávit da execução orçamentária é apurado no balanço patrimonial. Superávit da execução orçamentária apurado no balanço patrimonial? Não. Apurado no balanço orçamentário, gente. E como é que encontramos o superávit da execução orçamentária? Quando comparamos receita executada com despesa executada, desde que a receita executada maior que despesa executada, para que aí sim tenhamos o chamado superávit da execução, que é apurado no balanço orçamentário e não no balanço patrimonial. Fora. Letra C. A economia orçamentária corresponde à diferença positiva entre a despesa fixada e a despesa empenhada. Se eu colocar aqui, despesa fixada, despesa empenhada, que é a mesma coisa que executada. 180. Então, essa diferença será positiva em 20, não é verdade? Porque despesa fixada maior que despesa empenhada. Portanto, eu poderia gastar 100, só executei 80. Economizei do orçamento, economia orçamentária, 20. Então, gente, a letra C está certa. A economia orçamentária
corresponde à diferença positiva entre a despesa fixada e a empenhada. Certa a letra C. Letra D. O déficit de previsão, da previsão orçamentária, ocorre quando a despesa prevista é menor que a despesa empenhada. Déficit da previsão, ele vai acontecer quando a receita prevista for menor que a despesa fixada. Quando comparamos a despesa prevista, que é a mesma coisa que fixada, não é? E afirmamos que ela é menor que a despesa empenhada, olha só, fixei 100, executei apenas 80. Isso aqui é economia orçamentária e não déficit da previsão. O déficit da previsão acontece quando a estimativa foi de 100, previsão, menor que a fixação por conta, digamos, da abertura de créditos adicionais, 130. Então, esse resultado aqui, de 30, é o chamado déficit da previsão. Errada a letra D. Letra E. O excesso de arrecadação, corresponde à diferença positiva entre a receita arrecadada e a despesa empenhada. Gente, receita arrecadada, que é a mesma coisa que receita executada. Despesa empenhada. Se a diferença positiva, receita executada, maior que despesa executada, como eu estou comparando receita com despesa, ou o resultado disso será superavitário, ou deficitário, ou nulo. No caso, receita maior que despesa, superávit. Superávit de quê? Estamos executando. Então, superávit da execução. Errada a letra E. Mas o excesso de arrecadação, como é que a gente calcula? Excesso de arrecadação. Vou comparar receita prevista com receita executada. Desde que, para que tenhamos um excesso, a receita prevista tem que ser menor que a receita executada. A previsão foi de 100, a execução 130. Essa diferença aqui, ó, de 30, é o que chamamos excesso de arrecadação. Então, errada a letra E. Então, essa primeira questão, o que é que eu fiz? Trabalhei simplesmente conceitos que vimos ao longo da explicação do balanço orçamentário. Então, a banca poderá, sim, gente, explorar os conceitos, o entendimento. Mas a banca, ela também poderá cobrar, construir, né, questões que envolvam cálculos, análise dentro do balanço orçamentário. E eu vou destacar isso também. Vamos ver? Próxima questão. Questão agora de número 2. O balanço orçamentário de um município apresentou os seguintes dados em reais. Então, dados da questão. Aqui temos os dados da questão, hein? A banca deu exatamente esse balanço. A partir daí, vamos analisar. De um lado, receita, do outro lado, despesa. Observem que agora temos as duas categorias econômicas, tanto para a receita, né? E na despesa, apenas a informação geral. Na receita, receita corrente prevista, 800. Está aqui. Receita corrente executada, 810. Diferença de 10. Essa diferença, gente, ela se refere a quê?
essa diferença de 10 representa uma... Raciocinem. Se eu estimei 800 e executei 810, essa diferença de 10 é um excesso de arrecadação. Isso para a corrente. Na de capital, a previsão foi 370. Executamos exatamente 370. Não houve diferença. Não houve economia, não houve excesso, nem houve queda na arrecadação. Somando, receita prevista 1.170, receita executada 1.180. Então, essa diferença de 10, excesso pelo somatório. No outro lado agora, despesa fixada, 960. Despesa executada, inicial e suplementar, não é? 980. Então, se a fixação foi de 960 e executamos 980, essa diferença aqui representa uma ilegalidade. Ilegalidade, inconsistência, excesso de despesa, enfim. Já para o crédito adicional especial, tivemos uma fixação de 140 e executamos 150. Então, essa diferença de 10 também é ilegalidade. Pelo somatório, despesa fixada 1.100, despesa executada 1.130, a diferença de 30, ilegalidade. Vejam que a soma cruzada, não é? 20 mais 10 igual a 30. 1.100 menos 1.130 igual a 30. Soma cruzada. Vamos agora comparar a receita prevista com a despesa fixada. Receita prevista 1.170. Despesa fixada 1.100. O que é que temos aí? Temos 1.170, receita prevista, 1.100 despesa fixada, um superávit de previsão de 70, que viria para cá. Aí bateríamos, né? Somando, teríamos 1.170, bateu com essa informação. Comparando agora a execução. Receita executada, 1.180. Despesa executada, 1.130. Arrecadei mais do que gastei. Então, superávit de execução de 50. Ok? Temos, pelo total, 1.170, esse valor aqui, ó. Esse não tenho nada aqui, desce para cá. Não tenho nada aqui, desce para cá. 1.170 menos 1.180, 10. Não tenho nada aqui, desce para cá. Bateu, soma cruzada. Tenho agora, já acrescentando outra informação. 70 menos 50, aqui teríamos 20. 30 menos 20, 10. Bateu também com outra informação. Ajustando aí o balanço orçamentário. Mas, enfim, o que é que a banca cobrou? No total dos créditos orçamentários, estão incluídos também os créditos suplementares. Analisando esse balanço, é correto afirmar que: letra A. Houve economia orçamentária de 30 mil. Será que houve economia orçamentária de 30 mil? Olha o balanço. A economia orçamentária, ela será apurada, caso tenhamos uma economia orçamentária, através da diferença entre a despesa fixada e a despesa executada. E só teremos economia orçamentária
quando a despesa fixada for maior que a despesa executada, que não é o caso aqui desse balanço, a diferença de 30 não representa uma economia orçamentária. Por quê? Porque gastamos mais do que fixamos. Então, essa diferença de 30 representa uma situação de inconsistência, de ilegalidade, excesso de despesa. Letra B. Houve frustração de arrecadação de 20 mil. Essa frustração de arrecadação, se é a mesma coisa que a queda na arrecadação ou insuficiência de arrecadação. Dá no mesmo. Queda na arrecadação ou insuficiência de arrecadação. Dá no mesmo. E para isso vamos analisar o balanço, né? A banca está afirmando que houve frustração de arrecadação de 20 mil. Vamos ver? Para calcularmos se houve ou não queda na arrecadação, vamos ter que comparar a receita prevista, que no caso aí em tela 1.170, com a receita executada, no caso 1.180. Essa diferença de 10, ela está mostrando o quê? Que a receita prevista, 1.170, foi menor que a receita executada. Então, essa diferença de 10 representa uma queda na arrecadação. Mas a banca afirmou que essa queda na arrecadação essa diferença de 10 representa um excesso, vamos apagar aqui, aí ia passar batido, representa um excesso de arrecadação de 10. Estimei 1.170 aqui, arrecadei 1.180. Então, esses 10, agora, gente, esses 10 representam um excesso de arrecadação. Então, pelo balanço apresentado, não temos queda na arrecadação de 10. Temos excesso de arrecadação de 10. Letra C. Ocorreu excesso de arrecadação de 10 mil. Acabamos de demonstrar. Certa a letra C. Realmente, excesso de arrecadação de 10 mil. Corretíssima a letra C. Letra D. Ocorreu déficit orçamentário de 50 mil. Déficit orçamentário, vamos ver. Comparando a receita executada, 1.180, com a despesa executada, 1.130, receita maior que despesa. Então, não temos déficit orçamentário, temos superávit orçamentário de 50 mil. Mas, Wilson, a banca, ela falou em déficit orçamentário, mas não mencionou se era de execução, se era de previsão. Como é que eu vou responder uma questão quando a banca não mencionar? Quando a banca cobrar o resultado orçamentário, sempre será o da execução. Quando ela afirmar superávit orçamentário, é o da execução. Déficit orçamentário é o da execução. Só iremos calcular o da previsão caso a banca mencione. Calcule o resultado da previsão. Podemos afirmar que houve superávit de previsão. Podemos afirmar que houve déficit de previsão. Caso ela não cite previsão, o resultado sempre será o da execução. Ok? E no caso aí, voltem para a telinha, obtivemos o quê? Um superávit de execução no valor de 50, porque eu comparei
a receita executada de 1.180 com a despesa executada de 1.130. Como no caso em tela, a receita é maior que a despesa, resultado superavitário, que sempre ficará na coluna da despesa. No caso, 50. Somando agora esse com esse, 1.180, esse com esse, 1.180. Bateu o balanço. Letra E. Houve excesso de despesas de 10 mil. Excesso de despesas quer dizer ilegalidade ou inconsistência. Vamos analisar o balanço. Olha só, 30. Esses 30, essa diferença marcada aí em 30, é a diferença da despesa fixada em 1.100 menos a despesa executada de 1.130. A despesa fixada, portanto, nesse caso, foi menor que executada. Realmente é uma situação de ilegalidade, é uma situação de inconsistência. Houve realmente um excesso de despesa, mas esse excesso não foi em 10, como a banca cobrou. Olha só, ela afirmou 10. Não foi um excesso de 10, foi um excesso de 30. Por conta disso, errada a letra E. Então aqui, gente, a questão que eu separei, ela trouxe um balanço montado e trabalhou em cima do balanço já montado, as informações, as análises. Mas poderemos também encontrar, e aí eu vou mudar a questão, poderemos encontrar uma questão que cobre a montagem do balanço. Ela poderá oferecer os dados e, com base nesses dados, vocês, meus amigos e minhas amigas, deverão montar o balanço. Como é que fica então? Vamos ver. Questão 3. Dados extraídos a partir de um balanço orçamentário de um ente público. Aí a banca ofereceu esses dados. Economia orçamentária, 40 mil. Excesso de arrecadação, 30 mil. Receita estimada, 350 mil. Despesa fixada, 360 mil. O que é que ela cobrou? É correto concluir, com base nas informações acima, que esse ente público teve superávit orçamentário de 60 mil, déficit orçamentário de 60 mil, superávit orçamentário de 70 mil, déficit orçamentário de 70 mil, déficit orçamentário de 10 mil. Então, gente, superávit ou déficit encontramos quando comparamos receita com despesa. E como a banca não citou previsão, será receita executada com despesa executada. Se receita executada maior que despesa executada, superávit orçamentário. Se receita executada menor que despesa executada, déficit orçamentário. Mas para isso, teremos que montar o balanço orçamentário. E numa questão dessa natureza, o que é que temos que fazer? Temos que estruturar o balanço. Na hora da prova, vocês vão ter que estruturar esse balanço, decorar a estrutura e colocar pelo menos assim. Olha só, é essa estrutura que eu quero que vocês decorem, porque uma questão dessa natureza, ela só poderá ser resolvida com a montagem do balanço. E para montar o balanço,
eu tenho que pegar a estrutura, que eu já memorizei, e transcrever os dados da questão para o referido balanço. Gente, essa é uma questão facílima. A única dificuldade que teríamos aí, qual é? É estruturar o balanço. É pegar esse balanço na cabeça e montar na hora da prova. Vejam que os dados que estão abaixo do balanço são os dados da questão. A questão informou que a economia orçamentária é de 40, que o excesso de arrecadação é de 30, que a receita estimada foi de 350 e que a despesa fixada foi de 360. O que é que vamos fazer agora? Eu vou pegar os dados e colocar no local correto do balanço. Vamos começar. A economia orçamentária foi de 40. A economia orçamentária representa a diferença entre a despesa fixada e a despesa executada. Foi assim que aprendemos. Então, eu vou pegar esses 40 e colocar no lugar correto. Aqui, ó. Vamos fazer isso? 40. A outra informação. Excesso de arrecadação no valor de 30. Já aprendemos que o excesso de arrecadação é a diferença entre a receita prevista e a receita executada. Eu vou pegar esse excesso de arrecadação e colocar no lugar correto. Onde é o lugar correto? Pensem aí, enquanto eu bebo água. Vou pegar os 30 mil e colocar aqui, ó. Não é verdade? Então, transcrevendo o valor, 30. A outra informação. Receita estimada, 350. Essa, olha só, vem direto para cá. Receita estimada, 350. Despesa fixada, 360. Vou pegar a informação da despesa fixada e vem para cá. Transcrevendo o valor, 360. Vejam que aí, gente, nessa questão, a banca, ela não cobrou por categoria econômica. Por isso que eu ignorei se é corrente ou se é capital, se é um crédito inicial ou adicional. Então, peguei apenas pelo somatório e transcrevi os dados da questão no referido balanço, no balanço que montamos. Agora, vamos fechar esse balanço. De que forma? Olha, se a previsão da receita foi 350 e houve um excesso de arrecadação de 30, é porque eu executei mais do que estimei. Executei mais 30 do que estimei, que foi de 350. Então, vamos colocar aqui 380. Na despesa fixada, temos a informação 360 e que houve economia de 340. Então, eu executei menos 40 do que eu tinha para executar. E o que eu tinha para executar é a fixação. Então, gente, eu executei aqui 320. Montando agora, de uma forma mais bonitinha, né? Olha só. 380, 320. E agora? E agora vamos às alternativas. Letra A. Houve um superávit orçamentário de 60 mil. Será que houve? Superávit orçamentário, como é que calculamos? A diferença entre a receita executada e a despesa executada. No caso aí, realmente 60 mil. Correta a letra A. E é assim que vamos montar e que deveremos trabalhar com o balanço orçamentário. Caso a banca venha criar uma questão, venha cobrar uma questão de montagem de balanço. Decorem a estrutura
coloquem na prova a estrutura, transcrevam os valores, fechem o balanço e analisem ao final. Teremos outras questões parecidas e mais complexas, bem mais complexas que essa. Mas eu vou deixar para a próxima aula. Até lá.